irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Que Jesus ilumine o nosso entendimento, o nosso esclarecimento para o tema desta noite, que será tratado sobre nós, enfermos da alma. Para definir o que é, na verdade, enfermidade, de acordo com a visão de espírito imortais que somos, eu trouxe aqui um conceito do Emmanuel, do livro Consolador. E ele explica o que se pode entender por saúde. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias, das doenças. Então, essa é a definição de Emmanuel, à luz do espírito imortal que somos. É diferente quando conceituamos doença do corpo físico, quando existe um órgão debilitado ou quando vemos que existe realmente ali uma deficiência. As doenças da alma, elas ficam implícitas ao nosso ser e são muitas vezes de difícil detecção. E quando nós analisamos o conceito de Emmanuel, ele está muito de acordo com as obras basilares da doutrina espírita, que menciona que saúde, ela vem como um sinônimo de harmonia, um sinônimo também de equilíbrio. E quando nós falamos sobre esse conceito, sobre essas palavras sinônimas, nós nos perguntamos: o que regula a harmonia do universo e da matéria, ou seja, de nós espíritos, encarnados e desencarnados? O que regula é a lei divina, designada também como leis naturais. Para resumir, tudo que procede, tudo que vem do amor e do bem, seria a lei divina. A lei divina ela é tratada no Livro dos Espíritos, das questões 614 e em diante. E aqui eu fiz um apanhado das principais questões do Livro dos Espíritos sobre a lei divina ou natural, e nós observamos que elas foram e são proclamadas em todos os tempos pelos homens de bem. Até aqueles homens saídos da barbárie, que queriam organizar a sociedade, a gente já observava essas leis sendo incipientemente ainda implantadas. Mas precisamente essas leis foram mostradas, manifestas, praticadas por nós, pelo Mestre Jesus, o nosso maior exemplo, e foram codificadas pela doutrina espírita, através dos espíritos superiores nas obras de Kardec. E a lei divina ou natural, existe uma questão sobre ela, que Kardec pergunta assim aos espíritos: há necessidade de que Deus se ocupe de cada um de nossos atos para nos recompensar ou nos punir? Deus, como inteligência suprema, ele faria isso? E a resposta é a seguinte: Deus deixou suas leis que regem todas as ações e traçou um limite. Se ultrapassado esse limite, surgem as doenças e muitas vezes a morte é consequência dos excessos. Então, é como se existisse uma faixa que nós podemos trafegar. E essa faixa, ela tem um limite, essa faixa da lei. Quando a gente ultrapassa esse limite é esse traço aí que está em vermelho. Se a gente ultrapassa esse limite, vem a desarmonia e vai se instalando a enfermidade da alma. Eu vou dar um exemplo assim, prático, assim. Quando a gente, um exemplo da matéria mesmo, quando a gente come demasia, a gente tem má digestão e sem sintomas orgânicos. A gente já vê que a coisa não está certa, né? A gente sai da naturalidade, não sai? Então a gente extrapola esse limite. Agora eu vou dar um exemplo no âmbito do espírito. Em várias situações, nós temos que colocar a nossa opinião de uma forma mais enérgica, concordam? E por isso nós vamos muitas vezes, ser mal interpretados por certas pessoas.
dependendo do que se é perguntado a nós, dependendo do contexto, né? Imagine que a gente está numa situação dessa, que alguém te pergunta algo, que você precisa dali de uma energia, que você precisa se posicionar. Mas, na hora de se posicionar, você ultrapassa um pouco essa energia. E mais que isso, você se irrita. Você irrita com a pergunta, você se irrita com a pessoa e leva aquilo ao longo dos seus dias ali da semana. Isso é um ultrapassar do limite, dessa faixa da lei do bem e do amor que a gente deve trafegar. Então nós sentimos nesse caso sintomas de mal-estar também. Talvez de indisposição, por causa daquela irritação. E essa irritação vem justamente para a gente voltar para o centro. Para a gente deixar de extrapolar esse limite, é um alerta para nós, para que a gente volte para o centro, volte a praticar a lei, volte a refletir o que está errado, que eu tenho que voltar para o centro. E é mais ou menos que assim funciona a lei. Se eu for tratar aqui lei, nessa explanação, a gente vai ficar aqui um longo tempo. Mas o objetivo central é entendermos que sempre quando a gente ultrapassar as leis, né, que é a lei de amor, de justiça, de caridade, de misericórdia, né, quando a gente ultrapassa certo tempo esse limite, nós sofreremos algum dano e daí surgem as enfermidades. Tanto que Paulo dizia que o salário do pecado é a morte. Quando ele dizia isso, o que é esse salário do pecado? É quando a gente entra em desarmonia, extrapola aquele limite. Quando a gente extrapolou o limite, a gente errou, concorda? E isso significa o pecado naquele linguajar da época de Paulo. E por que a morte? Vocês já viram que existem pessoas, encarnados e desencarnados, que ficam estagnados no ódio durante séculos. Essa estagnação não seria um aspecto de morte, de adoecimento? E Jesus também, quando veio dizendo, eu sou a videira verdadeira, o que ele queria dizer? Que quem não está de acordo com as leis divinas, já que ele era a exemplificação da lei ali do amor, quem não estava de acordo com ele, o que aconteceria? Os ramos secariam. Não é isso que está na parábola da videira? Então, quando a gente vai se afastando dessa lei também, e logicamente de Jesus, isso também vai acontecendo conosco. A gente vai secando como um ramo seco. No Evangelho, nós encontramos toda a forma de detectar e tratar as nossas enfermidades. Mas tá tudo no Evangelho? Tá tudo no Evangelho. O Evangelho é um tratado de autodescobrimento, de reforma íntima e de tratamento para essas nossas enfermidades da alma. E por que é o Evangelho? Porque é no Evangelho que estão todas as lições e os exemplos de Jesus, de uma vida que ele levou aqui totalmente harmonizada com a lei divina. Então, no Evangelho tem todo o receituário. Tanto que Emmanuel, ele traz no livro da Esperança uma lição chamada Ante o Divino Médico. E o que Emmanuel tem para nos dizer? Milhões de nós outros, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por Jesus, com vistas à terapia da alma. Então, olha que interessante. No Evangelho há um conjunto de prescrições médicas para a nossa saúde. E Emmanuel continua. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Gente, é perfeito, o receituário é perfeito. Não é igual um remédio, um medicamento que a gente utiliza, que a gente não sabe se vai fazer o efeito desejado. E ele traz, nas perturbações do egoísmo, faz aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. E traz uma lista que podemos chamar de remédios, de pílulas, para tratar a nossa alma.
E ainda termina assim, com uma última lição. Eu não vou ler todas, né? Todas as pílulas, mas tem uma muito interessante. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Gente, ele chama vaidade de paranoia, porque a vaidade hoje em dia, ela é como se fosse, na verdade, uma fuga da realidade. E nós gastamos muito tempo, muita energia para demonstrar aquilo que a gente não é, mas que a gente quer pintar para o mundo. E isso está muito em voga através das redes sociais. E depois que ele fala todas as pílulas, né, ele termina da seguinte forma: sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham. É preciso considerar que Jesus, mesmo sendo o nosso Senhor, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Isso mostra pra gente aquela fala de Jesus, que Jesus realmente ele veio para os doentes e não para os sãos. Às vezes a gente lia aquilo e não entendia. É porque os sãos, os que se consideram sãos, eles ainda são refratários ao tratamento do Cristo, à aceitação do Cristo em suas vidas. Eles são refratários ao Evangelho. Então, como vai existir a cura das enfermidades da alma para esses casos? E é muito consolador nós entendermos que Jesus, ele traz realmente essas pílulas para curar todas as feridas profundas da nossa alma. E eu trago aqui agora, lá naquele conceito inicial de Emmanuel, ele dizia também que muitas vezes a gente precisa passar por moléstias para a gente conseguir uma saúde de alma mesmo, uma perfeita harmonia. E Chico Xavier foi um exemplo que passou por aqui de que entendia sobre isso. Quando as pessoas perguntavam para o Chico, na época ele já estava bem adoentado, né? Com problemas no coração, já bastante, com a perda visual bastante reduzida, né? Aí as pessoas perguntavam: mas Chico, você está bem? E ele respondia: eu vou muito bem, apesar das doenças, minha irmã, eu me considero são e feliz. Então, ele entendia que o caminho da doença seria o caminho da verdadeira harmonia do espírito. E eu trago também aqui um outro caso da Dona Maria Rita, do livro Tem de Bom Ânimo. A Dona Maria Rita, ela era uma trabalhadora da casa espírita, trabalhava na casa espírita há mais de 25, 30 anos. E ela era médium, ela trabalhava na sopa, ela era passista, ela era um bombril da casa espírita, ela fazia de tudo que fosse necessário. Só que a Dona Maria, ela já estava idosa e ela sofria de muitas dores. É dor na cabeça, era dor nas pernas, que agora era dor no lugar. E ela, numa noite, teve a oportunidade de conversar com um dos mentores espirituais do trabalho mediúnico que ela participava. Ela tinha mediunidade, né? E ela perguntou para esse mentor espiritual, em sonho, né? No sonho, que depois, quando ela acordou, ela teve a lembrança: bondoso amigo, luto comigo mesma para preservar na tarefa, mas o meu fardo pesa muito. Peço-lhe que interceda por minha saúde, pois estou cansada de médicos, de tantos remédios. E meio sem jeito ela rematou: será que já não tenho merecimento suficiente para me livrar de vez desses males? E o instrutor amigo respondeu a Dona Maria Rita: minha irmã, se você se liberasse dessas pequeninas indisposições orgânicas, né, que eram as dores que ela sentia, que a mantém vinculada à fé, distanciaria-se também das tarefas que vem cumprindo com muita fidelidade e que a ti lhe competem. Talvez ela perderia o principal meio, objetivo no qual ela vem encarnar,
que era participar dessas atividades, que eram as atividades que competiam a ela, que eram as atividades de resgate espiritual que a Dona Maria tinha abraçado. Né? Então, às vezes, nós vemos trabalhadores espíritas, assim como foi Chico Xavier, acometidos por doenças, e nós não entendemos. E nós perguntamos, mas que adianta o Evangelho, né? E nós vamos falar isso ainda no finalzinho, para vocês entenderem como funciona essa dinâmica do Evangelho. Com umas respostas aqui que Emmanuel nos fornece para a gente ter esse esclarecimento, que vale a pena seguir, mesmo que a gente ainda continue passando por dores. E eu trouxe também aqui no livro Bênção de Paz, também pelo Espírito Emmanuel, tem um capítulo designado Enfermos da Alma. E nesse capítulo ele fala sobre enfermidades nossas profundas, enfermidades de difícil detecção, dessas que a gente olha assim para a pessoa e fala assim, esse ser só realiza atitudes nobres, cadê essa moléstia da alma que eu não enxergo? Vamos observar o que o Emmanuel nos traz. Ele fala também, para a gente entender aqui as moléstias que ele traz, que essas moléstias, no início, elas até têm uma intenção nobre. A pessoa tem uma intenção muito nobre em exercer aquela lei de amor, a lei divina, só que acaba se perdendo pelo excesso, porque ou é dominado pelo orgulho, ou é dominado pela vaidade. Vamos a elas. Os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos, que se perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia. Nós observamos isso nos doutores da lei, nos fariseus, que se consideravam sãos. Nós observamos isso também em Saulo. Saulo foi capaz de lapidar Estevão, porque Estevão não cumpria a lei mosaica. Então, Saulo, ele tinha um princípio ancorado na lei divina. Ele queria fazer a vontade de Deus, mas cumprindo a lei mosaica, sem ter o quê? Sem ter a misericórdia no coração. Nós temos que entender que todas as leis naturais, elas são fraternas umas com as outras, elas se complementam. Tem que haver lei de justiça? Tem, mas tem também haver a lei de amor em contrapartida. Elas se complementam. Então, os doutores da lei, o que eles faziam na época? Pelo excesso da lei, né, de querer punir, de querer seguir a lei, a ponto de não permitir que ninguém até curasse no dia de sábado, né, a ponto que Jesus fez isso e foi muito criticado, né, e eles entravam em desarmonia, em enfermidade da alma por conta desses exageros. Vamos aos outros, os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar, que descambam um dia para as deficiências da invigilância. Nós vemos isso em uma das obras de André Luiz, que ele conta de uma mãe que os 3 ou 4 filhos ficaram perdidos pelo excesso de brandura, de docilidade, de permissividade dessa mãe. Ela confundia a lei de amor com a docilidade, com a permissividade. Até que, eu não lembro o livro, mas até que essa mãe, quando o marido ele impunha algum limite, ela entrava em atrito até com o marido para defender os filhos. E o final disso tudo foi que os filhos se perderam. Os extremistas também da superioridade, tão agarrados à ideia de altura pessoal, que adquirem a cegueira do orgulho. Vamos ver esse? Esse está no exemplo lá do fariseu e do publicano no templo. Aconteceu assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E o que Jesus disse?
eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E o que significa esse ir para casa justificado? Significa que o publicano, ele reconheceu a sua inferioridade. Ele reconheceu a sua enfermidade da alma. E esse é o primeiro passo para que a gente possa iniciar o processo de autocura. Sem o arrependimento, isso é impossível de ocorrer. Então, é o primeiro passo da reforma individual, a humildade. Então, a humildade é uma virtude que todos nós temos que nos esforçar ao máximo para desenvolvê-la. Porque sem ela, nós nunca reconheceremos nossas faltas e sempre acharemos que estamos sempre por cima da carne seca e que tem sempre gente fazendo pior que a gente está numa situação melhor, como se a gente não trouxesse enfermidades da alma. E o fariseu, qual foi a postura dele? Ele se achava superior, né? Ele se achava possuidor de toda luz e de nada precisar. Por conta disso, do orgulho da sua cegueira, faltou caridade para com o publicano. Ele humilhou o publicano. E o fariseu, por conta disso, dessa sua postura, ele estava inacessível ao médico. E isso mostra também pra gente que não são os que gozam de saúde que precisam de Jesus, e sim aqueles que se consideram enfermos de alma. E o Emmanuel traz pra gente também os extremistas da independência, tão ansiosos da própria emancipação que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios, na depravação e da desonestidade. Quantos são assim, né, gente? Nós que somos pais e vemos assim jovens, adolescentes crescerem, quantos nessa fase acham que ser livre é fazer tudo o que deseja e descamam por essa linha de satisfazer todos os desejos, todas as realizações, que eles passam a não ser livres, mas assim serem escravos dos seus próprios desejos. Aí começam a ser escravos dos vícios e de tudo mais, se perdendo nos caminhos, gerando mais débitos. E o Emmanuel traz também para nós os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns centavos, que acabam transformando o dinheiro, instrumento de bem e de progresso, na paralisia da avareza, que lhes arrasa a alegria de viver. Era para viver tão melhor e mais feliz com os recursos que Deus colocou, mas não. O excesso de previdência faz com que essas pessoas, pois que esses avarentos se também descambem. Então, o excesso de previdência, o excesso de doçura, de docilidade, né? Esses excessos, com uma visão assim bem superficial, eles podem até ser considerados como condutas nobres. Porém, se naufragados, digamos assim, né, envolvidos pela vaidade ou pelo orgulho, são capazes de descambar a pessoa para uma desarmonia intensa da alma. Eu trago assim um exemplo até particular assim meu, né? Eu convivo muito no meio acadêmico. Meio acadêmico é assim. A gente vê muitas pessoas entrarem no meio acadêmico com uma vontade, com um desejo de contribuir com a ciência, com o progresso humano. E esse excesso, esse desejo, ele é pego ali pela vaidade na hora que ele começa a querer produzir academicamente cada vez mais e receber títulos por produção acadêmica. E esse excesso faz com que a vida, toda aquela programação encarnatória dele, fique focado só naquilo. E são pessoas que, quando a gente observa toda a trajetória, estão quase ali aposentando, eles são enfermos da alma. Porque eles descambaram nessa vaidade, nesse viés, como se a vida, a programação encarnatória fosse só aquilo, e deixaram destroços
no aspecto familiar, em outros aspectos ali ao redor que era preciso ter cumprido. Então, essas patologias da alma que Emmanuel traz, de difícil detecção, elas são muito importantes para a nossa reflexão. E agora nós vamos falar de uma coisa boa, né? Que é a tal da reabilitação. Mas nós já entendemos que para reabilitar e para a gente se autocurar, nós precisamos primeiro reconhecer, ter humildade. Porque Jesus veio para os doentes. Senão nós vamos ser refratários a qualquer terapia da alma. Nós temos que entender que somente o estudo das leis divinas, das leis naturais, a reflexão, vai nos dar o entendimento que é só o amor que é capaz de nos curar. Não adianta a gente querer fugir disso. Mais cedo ou mais tarde, durante a nossa trajetória evolutiva, de encarnado ou desencarnado, a gente vai deparar com isso. A gente tenta os caminhos, os meios, de fugir da lei divina ou lei natural. Mas a gente vai colhendo as consequências. A gente vai escolhendo os mal-estares, né? E chega um ponto que a gente está cansado já de ser enfermo da alma. Que a gente resiste ao apelo do Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E nós que estamos aqui, gente, eu creio que por mais que sejamos espíritos todos enfermos, né? Nós nos consideramos todos enfermos. Nós já temos um grau de consciência para entender que nós estamos aqui na busca. Que nós estamos cansados de sofrer essas consequências do nosso passado delituoso. Que é hora da gente virar a chave. É por isso que a gente está sentado aqui hoje. É por isso que a gente já tem esse esforço, esse ímpeto de vir aqui, esse ímpeto de conhecer Jesus, de se aprofundar no entendimento do Evangelho, das leis divinas. E a doutrina espírita, ela é um presente para nós, porque a doutrina espírita, ela muda o nosso olhar perante a existência. Perante todas as situações da nossa vida, ela muda. Nós acabamos de ver um exemplo aqui do conceito de saúde de Emmanuel. Nós passamos a ver o conceito de saúde com a visão do espírito imortal que somos, e não com a visão de matéria, de órgãos, de corpo físico. Tanto que a gente já entende agora que a doença, que o corpo, ele vem para servir o espírito. Vocês viram lá no caso de Chico? Que o corpo veio para quê? O corpo do Chico. E olha que Chico era uma pessoa brilhante, né? Ele entendeu que o corpo dele ainda era um mata-borrão do espírito. Era como se fosse uma esponja que precisava drenar ainda coisas ali que estavam retidas, que precisavam sair de alguma forma para a consciência do espírito Chico ficar em harmonia. Então a doença, a gente já encara ela, com esse novo conceito da doutrina espírita, como uma forma de auxílio, como uma forma de esponja, de limpeza, para que a gente alcance uma harmonia de consciência. Não é castigo de Deus. A gente precisa daquilo para se sentir bem com a nossa consciência, para a gente alcançar a felicidade. E quanto mais aproximada a gente está dessa lei divina, quanto mais a gente está dentro daquela faixa lá do desenho que eu coloquei para vocês, mais feliz a gente vai ser. Então, o esforço para a gente não extrapolar esses limites, ele é um esforço meritório, que vai trazer muita realização pessoal para nós. E esse amor, gente, quando a gente começa a sentir esse amor do Cristo, a trabalhar na seara de Jesus, a gente começa a entender que nós estamos sendo tratados. Vocês são exemplos de pessoas que estão sendo tratadas. Quantos vêm aqui na primeira reunião de estudo, fica aqui 1 ano, 2 anos, e vira e fala assim, nossa, parece que aquele estudo é uma terapia. Uma terapia em grupo é melhor do que psicólogo, não é? É melhor do que qualquer medicamento que eu já tomei. Como é bom ir lá na casa espírita, escutar as palestras, eu preciso daquilo, daquela bengala. E é isso mesmo, gente. A cura está acontecendo, mas ela não acontece da noite para o dia. Olha o nosso passado de débitos. Nós estamos há séculos aí engatinhando para chegar hoje nesse nível de consciência que nós temos. Tanto que Emmanuel é demais, né, gente?
gente, eu trouxe semana aqui de novo. Muitos que olham a gente assim, né? Trabalhador da Seara, tá lá trabalhando na Casa Espírita, tá lá agora na sopa, dá palestra, tá lá na evangelização, faz tudo, né? Mas tá lá, mas tem tanta fragilidade. Nossa, eu conheço aquela pessoa, trabalha lá com fulano de tal, que me conhece, e me fala que a pessoa ainda traz muitas fragilidades, não é nenhum ser perfeito. Tem hora que parece depressão, pegou atestado, ela passou por depressão. Como se a gente fosse um espírito superior, tá aqui, né, gente? Mas a gente escuta muito isso, né? Nós somos, assim, alvos de muitas críticas, né? E vocês vão ser por adentrar na Casa Espírita. Não só eu que estou aqui dando a palestra, né? Mas vocês por adentrar aqui todos os domingos, né? Por tomar o passe, por fazer evangelho no lar, né? E o que Emmanuel responde para nós sobre isso? Porque a pergunta é o seguinte, né? Esse pessoal do Seara Espírita está lá, mas está lá ainda adoentado com essas fragilidades. Então, o que o Evangelho tem feito na vida deles? Não fez muita coisa, fez? Aí o Emmanuel responde: fez uma diferença imensa. Por quê? Num passado recente, eles eram doentes e insensatos, agravando inconscientemente seus débitos, enquanto hoje eles reconhecem as suas enfermidades, tratam-as com atenção e empenho e trabalham incessantemente para fugir delas. Já aceitam o tratamento, o verdadeiro remédio, gente, que é Jesus, que é o Evangelho. Essa é a diferença. Nós que estamos aqui, nós já temos um passo muito grande de reconhecer que a nossa cura está em Jesus e está no Evangelho. E quando a gente começa a reconhecer isso, é impressionante. A gente pede: Jesus, eu estou aqui a postos, eu quero me reabilitar, eu sou um enfermo da alma. Aí sabe o que acontece? Começa a aparecer as oportunidades. Vocês são exemplo disso. Oportunidade de serviço. Aí vem aquela frase, ó, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Mas tem gente que lê e fala assim: ah, mas eu não sou servidor pronto, não. Mas pronto aqui na terra, gente, quem está? O servidor pronto é o servidor que se reconhece enfermo. É para esse servidor que o convite de Jesus se faz mais necessário. Vinde a mim, vem comigo, trabalha na minha seara. E oportunidades aparecem a rodo. Vocês não precisam nem adentrar em atividades formais da Casa Espírita, mas são diversos necessitados, enfermos também de alma, igual nós, que aparecem na nossa caminhada, levantando as mãos. Só que muitas vezes a gente não estende as mãos, porque a gente ainda não entende. A gente não está entendendo que o caminho da cura também é acolher esses necessitados. Porque assim como é difícil reconhecer as nossas enfermidades, é difícil também reconhecer os necessitados do caminho. Emmanuel conta que depois que Simão Pedro negou Jesus e tal, né? Jesus foi para o plano espiritual e tudo, e ficou Simão Pedro lá. Mas Jesus, eu não estou entendendo, é para continuar trabalhando aqui na sua seara, divulgar o Evangelho. Eu aprendi tanta coisa com você e não estou conseguindo fazer nada. Quando vê, Simão Pedro recebeu um recado de um anjo, de um mentor, que em sonho veio para ele falando assim, ó: Simão, te prepara, que no dia de amanhã você vai trabalhar muito, mas é para trabalhar para Cristo. Aí nisso, bateu na porta dele um estrupiado, cheio de chagas. Ele não sabia se era leproso, o que estava acontecendo. Aí ele abriu a porta e falou para ele: sai daqui, seu imundo, o que você está fazendo aqui? Aí também bateu na porta dele uma mulher de má vida, que ele sabia que era de má vida. E o Simão expulsou-a também. E chegou também um outro necessitado, e o Simão também expulsou.
Então Simão Pedro teve também que passar por isso, gente. E por que eu trago isso? Porque a gente às vezes fala assim, mas a Flávia está falando aquilo, mas serviço nenhum me aparece. Gente, aparece. É a gente que não enxerga. Às vezes o serviço está ali no nosso lar, ali do nosso lado. E a gente tem que fechar os olhos para aquilo e olhar para todo o resto, menos para aquilo. De forma individual, de alguma forma, esse serviço está ali no nosso alcance. E nós temos condições e recursos para atender. Então, é isso que eu tinha para trazer hoje, né? Jesus é bom demais, né, gente? Jesus não é só um religioso. Ele é o nosso mestre, ele é Messias, ele é educador, é tudo, né? É médico, é filósofo. É bom demais quando a gente descobre isso e a gente amplia esse contato, né? Quando Jesus estende a mão para a gente estende a mão para ele e os necessitados também estendem a mão para nós e a gente também quer dar as mãos, porque a cura só acontece assim. Vocês acham que os espíritos que assessoram vocês não são espíritos que estão aí dando a mão para vocês? Para nós que estamos atrasadinho e eles já avançaram, são eles que estão agarradinhos em nós. E é assim que a lei divina de amor funciona. É nós que já demos um passinho, ajudando quem está ali atrás. Né? E assim a gente segue nesse tratamento. E é isso. Então, vamos fazer a nossa oração final. Aproveitar enquanto o Rodrigo está colocando a musiquinha aqui, vamos arrumar nossa postura na cadeira. Fechar os nossos olhos. Tentar estabelecer essa conexão com a espiritualidade amiga, que tanto nos assessora, que nos recebe calorosamente todos os domingos nesta casa, essa casa de amor, esse hospital, pousada, clínica psiquiátrica, esse recanto de amor, esse educandário que Jesus nos fornece. Obrigada, Jesus, por esse presente. Obrigada, Mestre amado, por se fazer aqui, presença em nossos corações, em suas palavras tão doces, trazendo conforto aos nossos corações, a nossa alma ferida, as nossas chagas mais profundas. Mas você, Jesus, chega com o seu bisturi e retira as necroses e vai curando lá dentro, porque a gente já permite, Jesus. Nós sabemos que somos imperfeitos e trazemos muitas mazelas. Por isso nós te aceitamos, Jesus. Nós aceitamos o seu tratamento. Nós temos a humildade de reconhecer a necessidade que temos de buscar o dia a dia, de nos comprometermos com a sua lei de amor, com o bem, com o esforço em sermos melhores. Revista-nos, Jesus, com o teu amor, com a tua paz. Dá-nos o equilíbrio que tanto precisamos para seguirmos honrosamente a nossa caminhada. Ser conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças